Fala aí galera, tudo bem? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou o coordenador do Reúne Challenge, que é a maior competição de empreendedorismo universitário do Brasil. E eu vim aqui para dizer para vocês que se o empreendedorismo não existisse, eu simplesmente não sei o que eu ia fazer da vida, sei lá, nem miçanga na praia eu ia vender, porque essa já é uma atitude empreendedora. Antes de começar o vídeo, já vou pedir para você deixar o like aqui, se inscrever no canal também, ativa as notificações. A gente está construindo aqui um conteúdo muito rico, falando sobre profissional, falando sobre o mercado de trabalho, falando também sobre atitudes empreendedoras que vão fazer você atingir o sucesso, ou pelo menos se destacar no mercado de trabalho, porque o meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar um profissional ainda mais valorizado no mercado de trabalho, um profissional que consegue se destacar da média, um profissional que seja pelo menos mais empreendedor. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu sou completamente apaixonado, que é o empreendedorismo. Bom, o empreendedorismo entrou na minha vida quando eu estava finalizando a faculdade, eu consegui entender de verdade o que era empreender. Foi quando eu criei a minha primeira startup e de lá pra cá eu não sei mais o que fazer da vida sem pensar em empreendedorismo, sem ter um pensamento empreendedor. E aqui eu vou conversar com vocês um pouco falando de forma mais específica o que é o empreendedorismo, para que serve, você pode ou não ser empreendedor. Partindo do princípio, vamos falar então do que é empreendedorismo. Empreendedorismo, ele é de certa forma uma mentalidade, vamos dizer assim. Tem muita gente que discorda, que acha que para ser empreendedor tem que ter um negócio, tem que ter uma empresa, tem que ter um CNPJ, tem que ter um produto que você vende. Cara, essa garrafa é do caralho, essa garrafa inclusive é uma garrafa da Google, do Google Cloud, me patrocina. Bom, mas tem gente que diz que para você empreender, você precisa ter um negócio, você precisa gerar uma solução para o mercado, uma solução que seja extremamente atrativa e tudo mais. E eu vim aqui passar para vocês uma visão um pouquinho diferente sobre o que é empreendedorismo para mim, a forma com que a gente trabalha hoje dentro do Centro de Inovação, com a base do empreendedorismo, né? O que é o empreendedorismo de verdade? O empreendedorismo, ele parte de um conceito muito simples, que é o conceito de você ter uma mentalidade de alguém que quer resolver problemas. Resolver problema de quem, para quem, de que jeito. Resolver problema é aquela mentalidade de você não estar contente com a realidade que você está vivendo ou com a realidade que você está inserido. Vou dar um exemplo bem clichê para falar a verdade para vocês. Digamos que na rua da tua casa sempre tem lixo jogado no chão. Sempre, cara, na rua da minha casa sempre tem lixo jogado no chão e tem latas de lixo, tem lixeiro, tem tudo e sempre tem lixo jogado no chão. Uma atitude da base empreendedora é você olhar para esse cenário de lixo sendo jogado no chão e você falar assim, cara, eu não quero mais isso, eu quero que não tenha mais lixo sendo jogado no chão. E aí você pode pensar, pô, como que eu faço para que não tenha lixo jogado no chão? Você pode simplesmente catar o lixo e jogar no lixeiro. Ah, mas eu não vou ficar fazendo isso todo dia, não sei o quê, não é minha função, a prefeitura tem que fazer isso. Pode até pensar nesse aspecto, né? nesse ponto de vista em específico. O empreendedor geralmente não gosta muito desse mimimi de reclamar, mas eu não posso, não é minha função e tudo mais. O pensamento empreendedor ele é muito mais formado em você não estar contente com a realidade e buscar soluções já para resolver essa situação que não está te agradando. Então você pode pensar que a curto prazo você cate o lixo e jogue no lixeiro, isso é uma solução, pode ser viável. A médio prazo você pode informar a prefeitura sobre o problema, informar o líder do bairro sobre o que está acontecendo, e a longo prazo talvez você crie aí uma comunidade dentro do próprio bairro, né, dentro da liderança do bairro, um grupo de WhatsApp onde as pessoas avisem quando o lixo está no chão para tentar evitar que esse lixo seja jogado, identificar o que está causando o problema e tudo mais. E aí você pode pensar já em alguns modelos de negócio que podem se aplicar a esse problema em específico, né? A criação de uma solução para isso. A gente pode pensar em aplicativo que avisa, sei lá, quando o lixo tá no chão, ou avisa quando o caminhão do lixo tem que passar e fazer a coleta, um aplicativo ou uma tecnologia de sensor que está conectada ao latão de lixo e informa quando o lixo tá cheio e quando não tá. Enfim, a gente pode pensar em N situações que possam resolver esse problema de uma forma, sei lá, mais efetiva. Bom, essa é uma pequena pincelada
do que o empreendedorismo pode fazer. O empreendedorismo ele vem muito mais com essa base de construir soluções para problemas que existem, problemas reais. Então o empreendedorismo ele parte bastante dessa base de querer resolver problemas. E aí a gente pode falar de uma série de negócios que nasceram para resolver problemas. Se a gente for pensar na Netflix, como é hoje, ela não nasceu assim de um simples ponto de, nossa, as pessoas querem assistir filme online. Porque na época que a Netflix lançou essa spin-off, né, lançou essa primeira versão online, a internet nem era um negócio tão comum, principalmente no mundo. Mas o grande ponto que eles identificaram é que eles tinham problemas de entrega de DVD. Para quem não sabe, a Netflix é uma empresa que na sua base era concorrente do Blockbuster, então eles alugavam DVDs e entregavam em casa. E um dos problemas que eles tinham era o tempo de entrega desses DVDs. O outro problema que eles tinham era os DVDs voltarem riscados, e também tinha um outro problema que era o custo, né, de transporte para levar e trazer de volta esses DVDs. Se fossem pensar em resolver esses três problemas de forma talvez mais comum, talvez eles criassem DVDs que fossem mais resistentes, eles iam criar alguma forma de bonificação ou punição para quem não entregasse na data correta, e eles iam, sei lá, fazer entrega por drone, se a gente fosse pensar assim. O que eles fizeram foi olhar por outro ponto de vista e tentar entender de forma mais efetiva como que a população, como que as pessoas que consumiam o produto, né, os filmes, elas gostariam de assistir. Pô, se eu vou assistir em casa, tanto faz se vai ser em um DVD ou se vai ser pela internet. E aí, a partir disso, eles criaram essa solução. O outro ponto, assim, extremamente importante para a gente falar sobre empreendedorismo é muito baseado na mentalidade empreendedora. Naquele exemplo que eu citei, de você, sei lá, catar o lixo da rua e resolver sem ter muito mimimi, sem ficar reclamando, esse exemplo já é um ótimo exemplo para a gente falar um pouquinho mais sobre o que é a mentalidade empreendedora. Eu fiz um vídeo, ele vai passar aqui no card, falando sobre soft skills, habilidades comportamentais, e se você for olhar mais a fundo, todas aquelas habilidades comportamentais são habilidades que aparecem em empreendedores, né? É claro que a gente tem sempre a habilidade comportamental da resiliência. Inclusive, o cara que inventou resiliência, ele devia levar uns tapão na cara, assim, para ele se ligar na vida, porque ser resiliente talvez seja uma das habilidades comportamentais mais difíceis de serem construídas, porque de fato é você aguentar, né, o repuxo, aguentar apanhar quase todo dia do mercado e se manter em pé e se manter fazendo aquilo que você faz porque você precisa fazer. Bom, a mentalidade empreendedora, ela está muito mais baseada em encontrar soluções para problemas, ser proativo em relação a N situações. Então, ao invés de você ficar só ouvindo a reclamação do teu chefe, cara, que não é possível que o setor tal, ele não entrega as coisas em dia, você vai lá e conversa com o setor tal, tenta entender o porquê que não entrega, sem viés assim de ego, sem viés de, cara, a gente não gosta de vocês. Você já tenta entender um cenário como um todo, ter a visão holística, a visão sistêmica, a visão de um analista. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E você, a partir do momento que você entende o cenário, você já começa a construir soluções sobre esses problemas em específico. E a partir daí, você começa a medir os resultados. Partindo do princípio que você tem um problema dentro do teu ambiente de trabalho, cara, sabe aquele negócio que te enche o saco todo dia? Você chega no trampo e aquele ponto em específico é o ponto que você mais detesta do dia. Esse ponto é um ponto que quem desenvolve essa visão empreendedora, ele começa a analisar pelo outro lado da moeda, né? A gente começa a olhar esses pontos de gargalo, esses processos que não acontecem de forma muito boa, por um outro viés, né? Por um outro olhar, além daquele olhar de a gente só reclamar e achar que nada tá certo e nada tá bom. E a partir daí a gente começa a ter visões do usuário, de quem tá fazendo essa situação, porque muitas vezes a pessoa não sabe que isso tá sendo ruim, ou muitas vezes a pessoa acha que tá
fazendo tudo certo por conta do processo e na verdade é o processo que está errado, e aí você não tem muito o que fazer em relação a isso, sem você querer mudar o processo, entender e alterar a forma com que as coisas são construídas, né? E aí a partir disso gerar valor, e afinal de contas empreender também é gerar valor em cima de problemas que acontecem, porque não adianta eu criar a melhor solução do mundo sendo que ela não é viável, ela não é uma solução que traz de fato algum valor agregado para a sociedade ou para o meu ambiente de trabalho ou para a pessoa que sofre aquela dor. Galera, se você já pensou em empreender alguma vez, comenta aqui embaixo. Pô, tem uma ideia empreendedora, não sei o que fazer, comenta aqui embaixo. Pô, já tive uma ideia, mas acho que ela é uma ideia muito ruim, não sei como fazer. Já tentei empreender dentro do meu ambiente de trabalho, mas meu chefe cagou para mim e eu desisti de empreender. Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Bom, já vou pedir aqui para vocês, deixem o seu like, caso você não deixou o like, deixa o like aqui, vamos construir essa comunidade de pessoas que querem fazer a diferença, tanto no contexto empresarial, no contexto profissional, quanto na sua vida pessoal. Vamos deixar de ser a média da população. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo tem toda a capacidade do mundo de estar acima da média, afinal de contas, a gente está aqui construindo junto essa comunidade de profissionais extremamente fodas. Fica aqui o meu abraço, né? Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o like, valeu e tchau!